quero compartilhar com vocês um pouquinho da visão da Mais de Cristo. Nós vamos preparar algumas laudas, vai dar? Deu certo? Tá aí. Bom, primeiramente, quem somos? Essa é uma frase que vocês já se acostumaram com ela. Vocês poderiam repetir? Somos uma igreja, família, vivendo o propósito de Deus. Amém? Isso aqui é muito mais que uma frase. Isso aqui é muito mais que uma frase de efeito, uma frase bonita para a igreja repetir. É muito mais que um slogan. Isso aqui, na verdade, nessas palavras estão pautadas a visão da Mais de Cristo. Então, vamos entender um pouquinho de cada uma dessas palavras aqui. Por que uma igreja, família, vivendo os propósitos de Deus? Primeiro, uma fala de unidade, porque nós somos um só corpo. Pode colocar o próximo slide. Isso, ó. Somos um só corpo. Então, uma fala de unidade. Nós estamos aqui para caminharmos em unidade. Guarde bem essa frase. Você, como líder, como alguém que serve na obra de Deus, ou talvez simplesmente como membro desta igreja, você precisa compreender isso aqui, porque isso aqui pauta os nossos comportamentos. Isso aqui, queridos, precisa pautar a nossa vida. Se você sabe que a visão da Mais de Cristo é uma visão de unidade, tudo aquilo que for contrário à unidade, você não pode aceitar. Tudo que tiver cheiro de divisão ou de separação, não está na visão. Então você tem que fugir. Nós precisamos trabalhar para sermos vivermos em unidade. Diga amém. Igreja. A igreja é formada por discípulos de Cristo. Nós cremos em uma igreja que vive não como pessoas congregadas, mas como discípulos do Senhor. Quem estava aqui, acho que foi numa quinta, foi no domingo, não me lembro, que eu preguei sobre foi domingo agora, sobre multidão e discípulos. Quem estava aqui na igreja? É literalmente aquilo. Nós não estamos aqui para fazer parte da multidão. Vai ter muita gente que vai vir e vai só estar aqui na igreja, e vai só congregar, e está tudo certo. Mas você, preste atenção, você não está aqui só para congregar. Deus não te trouxe a Mais de Cristo para você só estar frequentando cultos. Você está aqui para ser igreja, e nós cremos que igreja é formada por discípulos. Então você precisa ser um discípulo de Cristo. E nós entendemos e praticamos isso através do discipulado. Você vai entender um pouquinho melhor depois, quando eu falar das 5 equipes de propósitos. Qual que é a próxima palavra? Família. Por que nós entendemos que nós somos uma igreja família? Que nós somos uma família? Porque o Senhor nos chamou para vivermos em comunhão. Agora preste atenção em algo muito importante aqui. Como uma família, nós precisamos entender que às vezes nós teremos pessoas que vão pensar diferente de nós, pessoas que vão entrar em discordância de nós, pessoas que vão cometer erros, e inclusive você também vai cometer erros. Porque todo ser humano, ele está sujeito a errar. Olhe para mim, eu vou cometer erros. Todos nós cometemos erros. Mas como família, nós entendemos que a nossa comunhão está acima das nossas falhas, está acima dos nossos erros, está além dos pontos de divergência e discordância. Então, como membro da Mais de Cristo, como líder, como alguém que está nessa igreja, que foi plantado pelo Senhor,
porque eu não acredito que você está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor te plantou nesse lugar. Essa é a igreja que Deus te deu. Nós não somos e não queremos ser a melhor igreja. Longe de nós termos essa prepotência no coração. Mas nós somos a igreja que o Senhor escolheu para uma obra, assim como escolheu muitas outras. Eu não posso ser leviano e dizer que o Senhor escolheu todas as igrejas, porque não são todas que têm uma visão bíblica, mas tem muitas igrejas que o Senhor escolheu para uma obra. E sabe o que eu aprendi? Por que tem muitas igrejas diferentes, com doutrinas, com costumes, com liturgia, com sistemas diferentes? Porque cada igreja, ela tem uma obra específica e ela vai ter pessoas específicas que vão se identificar com ela. Já está escrito nos livros da eternidade: todas as almas que a mais de Cristo ganhará até a volta de Jesus. Está escrito. Porque tem gente, queridos, que nasceu e ele só vai conseguir servir a Deus na Deus é amor. Se tirar ele de lá, ele vai morrer. Tem gente que nasceu e ele só vai conseguir servir a Deus na Assembleia de Deus. Se você tirar ele de lá, ele não vai dar conta de ser crente em outro lugar. Tem gente que nasceu para servir a Deus na congregação cristã. Porque se tirar ele de lá, ele não dá conta de ser crente. Tem gente que nasceu para ser crente na quadrangular, na presbiteriana, na batista. E tem gente que nasceu e vai nascer para ser crente na mais de Cristo. Então, se você está aqui, é porque Deus te plantou aqui. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Eu nunca saí de uma igreja para ir para outra. Eu já mudei de igreja, mas quando eu mudei de estado ou de cidade, e eu fui para um lugar que não tinha a minha igreja, aí eu fui para outra, eu fui obrigado a ir. Mas quando eu pisei os pés ali, eu entendi: o Senhor me plantou aqui, eu só saio daqui se o Senhor me tirar dessa terra, dessa nação. E ainda se para onde eu for não tiver uma igreja dessa. Então, você precisa ter raiz. Se nós somos uma família, quem aqui tem uma família que nela já teve problemas e dificuldades, às vezes, de um se desentender com o outro? Será que é só a minha família que passa por isso? Todo mundo, né? Tem alguém que tem uma família perfeita? Levanta a mão para me ver. É perfeita a sua família. Nunca teve uma discordância, um problema? Porque se tiver, eu vou pedir para você vir aqui para ensinar a gente como é que você fez, ou como é que fizeram para a família ser perfeita. Porque não existe. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se todos disseram para mim, todos, que a sua família ela é imperfeita, tem problemas, tem dificuldades, tem coisas boas, quem aqui no momento das dificuldades, dos problemas, da briga, da contenda, mudou de família? Tem alguém que mudou de família aqui? Não? Ninguém? Mas como assim? Quando as coisas não vão bem na tua família, você não muda? Você não vai para outra? Não? Por que você não vai para outra? Porque não foi você que escolheu pertencer a essa família. Foi Deus que te plantou lá. Foi Deus que fez com que você nascesse nela. E se foi o Senhor que te plantou na mais de Cristo, e nós somos uma família, você não vai trocar de família quando tiver problema. Gente, esse tem que ser o nosso entendimento e o nosso coração. Eu já disse aqui, parece um pouco duro essa fala. E Deus, deixa eu abrir um parêntese, Deus não está preocupado com o passado, com o que aconteceu antes. Eu disse para vocês, nós estamos em um novo tempo, e você faz parte desse tempo. Você está aqui agora, você faz parte dele. Então, não importa o que passou, para onde você foi, de onde você veio, não importa. O que importa é a partir de agora. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Preste atenção. Os seus comportamentos e ações, o que você fez até aqui, te trouxe até aqui. Tem muita coisa que a gente passa, que é consequência de atitudes erradas que nós tomamos.
tomamos lá atrás. São decisões, nós somos feitos por decisões. Eu tenho uma frase muito poderosa, que eu digo o seguinte: decisões definem destinos. A sua decisão define o seu destino. Agora, se as suas decisões te trouxeram aqui, o que você decidir fazer a partir de hoje é que vai levar você para onde o Senhor quer que você esteja. Então não importa o que passou te trouxe até aqui, e você está aqui. E agora, o Senhor quer que você tenha essa maturidade, esse entendimento, porque só assim nós vamos cumprir o propósito de Deus nesta nação, nessa terra, nesse continente, em nome de Jesus. Amém? Depois vem a palavra vivendo, porque viver é a nossa mensagem ao mundo. Isso fala de evangelismo. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. As nossas ações têm que falar mais alto que as nossas palavras. O seu comportamento como igreja tem que falar mais alto do que as suas palavras. Então, olha a responsabilidade de nós todos. Somos uma igreja família que vive o Evangelho de Cristo, que vive o reino de Deus. Nós temos que viver. Diga amém. Amém. Vivemos, fala de evangelismo. O que nós vivemos? Os propósitos. Aqui entra o eixo central da visão da mais de Cristo, que é os 5 ministérios de Efésios, que nós vamos ler aqui já, Efésios 4 e 11. Então, quais são os propósitos que nós vivemos? Os 5 ministérios. Esse é o propósito da igreja mais de Cristo. Ela nasceu para isso. E esses propósitos são de quem? Do pastor Júnior? Sim ou não, gente? Esses propósitos é da mais de Cristo somente? Não, ele é de quem? De Deus. Então, Deus, o que ele é na mais de Cristo? O foco da nossa adoração. Nós só estamos aqui por causa dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Amém? Próxima, Laura. É muito importante, isso aqui é uma prática, a gente acredita muito nisso. Métodos podem mudar, mas princípios são imutáveis. Eu gosto muito de métodos. Apesar de não ter um perfil comportamental metódico, não ter um temperamento que naturalmente é metódico, eu desenvolvi, através do meu autoconhecimento, essa capacidade de ser metódico em algumas coisas. Eu adoro trabalhar com métodos, com processos. Mas métodos, eles mudam. Uma igreja não pode ser pautada simplesmente em métodos. Agora, princípios são imutáveis. O que nós vivemos, nós temos muitos métodos na mais de Cristo, mas o que nós vivemos são princípios. Nós não vivemos os métodos, nós praticamos métodos, e às vezes eles vão mudando. Agora, os princípios, eles não mudam. Desde quando a mais de Cristo nasceu, há 17 anos atrás, ela nasceu com princípios, e ela continuou com os mesmos princípios. E esses princípios estão justamente baseados nesse texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Aqui está o eixo central da visão da igreja. E ele mesmo, ele quem, igreja? Está falando de quem? De Deus. E ele mesmo concedeu, ou deu, uns para apóstolos, diga apóstolos, outros para profetas, outros para e outros para e mestres. Aqui estão os 5 ministérios que o próprio Deus concedeu à igreja. Diga assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja do Senhor recebeu de Deus esses 5 ministérios. Agora, com base nos 5 ministérios, nós temos
cada ministério definido por um propósito. Agora, vamos substituir os 5 ministérios pelos 5 propósitos, para que você entenda como é que ele fica quando nós lemos o mesmo texto. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para ministérios. Quando eu falo de apóstolo, eu estou falando de ministérios. Qual é o propósito apostólico? É cumprir o ministério, que é o serviço. E outros para adoração. Adoração fala do profeta, porque adoração é o ministério profético. Outros para evangelistas, fala de evangelistas. E outros para comunhão. Comunhão é o exercício do ministério pastoral. E discipulado, que é o ministério do mestre, que é ensinar. Amém? Então, aqui está a visão da Mais de Cristo. Nós trabalhamos como uma igreja de propósitos. Uma igreja baseada nos 5 ministérios, onde cada um dos 5 ministérios representa uma equipe de propósito. Cada ministério tem um propósito. Vamos entender agora a função de cada um deles. Primeiro, o evangelismo. Para que serve o evangelismo? Para atrair as pessoas para Cristo. Então, o ministério de evangelismo, a equipe de evangelismo, ela é responsável por ações que vai lá fora e traz as pessoas para dentro da igreja. Olha lá, ó. Atrai as pessoas para Cristo através da palavra. E aí o que o evangelismo faz? Conduz para um ambiente de adoração, que é o próximo. Adoração. Então, olha que interessante. Primeiro, a equipe de evangelismo vai lá fora e traz as pessoas para Cristo. E através da palavra, elas são convencidas pelo Espírito Santo e elas então são inseridas na adoração. Onde é que acontece a adoração? No culto. Então, o que a adoração tem o papel de cumprir? Impactar as multidões a fim de transformar frequentadores, porque o evangelista ou a equipe de evangelismo foi lá e trouxe, e essas pessoas passaram a ser frequentadores da igreja. Elas estão aqui frequentando. E aí a adoração, que ela é profética, ela tem a responsabilidade de transformar esses frequentadores em congregados, levando eles ao batismo, que é quando eles saem de visitantes para membros da igreja. Volta. Conduzindo-os a ambientes de comunhão. Agora, olha só. O evangelismo traz e entrega para a adoração. A adoração, então, trabalha com essas pessoas e transforma elas em congregados. E entrega para quem? Para a comunhão. Aí vem o próximo. A equipe de comunhão, que representa o ministério pastoral. O primeiro é o evangelista. O segundo é o profético. Porque o culto ele tem que ser profético. Amém, gente? Amém. Quando eu falo de profético, eu não estou falando de profetizar. Eu estou falando do ambiente que é gerado, que atrai Deus para aquele ambiente. Agora, olha a responsabilidade que nós temos, os ministérios, que depois vocês vão conhecer. Cada equipe dessa tem os ministérios abaixo deles. Olha a responsabilidade que os ministérios que estão na adoração têm, como o ministério de louvor, por exemplo. A primeira reunião que eu tive aqui foi com o ministério de louvor. Cadê o nosso ministério de louvor? Mais de Cristo Worship Madrid. Olha que lindo. Uau. Vocês ainda vão gravar um CD, um DVD, nem sei como é que fala hoje em dia, acho que eu estou atrasado, né, gente? CD. Vocês vão gravar ainda para a glória de Deus. Olha, eu estou sentindo uma unção profética aqui. Não sei por que eu estou falando isso, mas eu creio que vem de Deus. O ministério de louvor Mais de Cristo Worship Madrid,
ainda vai gravar canções para a glória do nome do Senhor. Vocês sabiam que a Mais de Cristo tem uma, como é que fala, Pedro? Um selo musical que chama, como é que chama? Mais de Cristo Worship? É isso? Depois vocês entram no canal do YouTube Mais de Cristo Worship. E em breve nós vamos ter canções do nosso Ministério de Louvor lá, para a glória de Deus. Nessa reunião que eu fiz com o Ministério de Louvor, a primeira coisa que eu falei para eles é a responsabilidade que eles têm quando eles sobem nesse altar. Porque eles estão cumprindo o ministério profético através da adoração. Gente, eu preciso falar isso para vocês porque nos cultos eu não vou falar. Então aqui eu tenho que falar. Estou com membros aqui, líderes. A Mais de Cristo não tem o costume de ceder o altar para muitas pessoas. Nós somos seletistas com o altar. A gente seleciona muito quem está aqui no altar. Essa é a igreja que você está servindo. Nós temos uma média de 200 pastores só na sede. Quantos eu falei? É muito pastor, não é? É quase o dobro da quantidade de pessoas que nós reunimos aqui no culto de domingo. Só de pastor e pastora. Mas que ministram no altar é uma média de 6, 7 pastores. De 200, nós temos uma média de 7 pastores que ministram no altar. E os demais? Cumprem o ministério através dos propósitos, dos 5 propósitos. Porque nós entendemos que você, para cumprir o ministério que Deus te confiou, você não precisa de altar. Você não precisa de púlpito. Gente, nós temos tanto trabalho, tantos ministérios, tantas coisas para estabelecer, que eu garanto para vocês que tem trabalho para todo mundo aqui e para mais umas 3 vezes o número que nós estamos aqui. Só o nosso ministério de diaconia, lá na sede, está certo que a igreja cresceu muito, glória a Deus. Tem em torno de 250 pessoas servindo no ministério de diaconia, mais ou menos. O ministério de louvor tem mais de 100 pessoas, né, Pedro? Só no ministério de louvor da sede. Olha só. Então tem muito espaço para servir. Porém, nós entendemos que altar, e aqui eu não estou descredenciando ninguém, pelo amor de Deus, não entenda isso, não leve para esse lado, mas é uma coisa muito séria, porque é daqui que a gente atrai a presença de Deus para a igreja. Se eu subir aqui, e eu estou sujeito a errar, gente, eu não sou perfeito não, eu posso errar, às vezes falar alguma heresia aqui, sou ser humano, mas eu cuido para não acontecer. Mas se a pessoa está aqui no microfone e ela solta alguma coisa que não deveria, o que isso gera no mundo espiritual? É sério, porque nós entendemos e levamos muito a sério essa questão. A palavra que sai desse altar, grava isso para você aprender um princípio muito poderoso aqui que pode mudar a tua vida. Nós cremos que a palavra que sai desse altar, ela pode nortear a sua história e transformar a sua vida. Portanto, quando eu estou aí, que tem alguém que está ministrando, eu tomo posse, eu pego a palavra e falo: Senhor, é para mim, eu recebo, e pela fé eu vou viver aquilo que foi liberado no altar. É por isso que a gente trata esse ambiente como profético, amém? Então a comunhão, ela acontece através do ministério pastoral. Agora, preste atenção, quando eu falo ministério pastoral, não estou falando só dos pastores. Cada um de vocês pode exercer o ministério pastoral, cuidando de pessoas. Pastorear os congregados, transformando-os em uma família e conduzindo-os ao discipulado. Então, cadê o líder e a líder dos teens aqui? Adriano e Fanny. Vocês são pastores dos adolescentes. Entendeu? Cadê a Branca?
Você é a pastora dessa equipe de intercessão. A senhora tem a responsabilidade de pastorear eles. Marcos, presbítero Marcos, você é o pastor da diaconia. Você tem a responsabilidade de pastorear eles. E assim, o João e a tua esposa é a Janai. Cadê a Janai? Está aqui? Está no banheiro. Ali, ela voltou correndo. Vocês são os pastores dos jovens. Vocês têm a responsabilidade de pastorear os jovens. E o Pedro vai ajudar vocês. Então vocês estão entendendo? Cada líder aqui, ele tem uma responsabilidade pastoral, de pastorear a equipe que Deus confiou a ele. Amém, gente? Amém. Próximo, aí vem o discipulado. Então vamos lá. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Quem entendeu, não está entendendo, fala misericórdia, Jesus. Para eu entender se você está entendendo a linguagem que eu estou passando para vocês. Estou tentando ser o mais didático possível. O evangelismo vai lá fora e traz as pessoas para adoração. No ambiente de adoração que acontece no culto, as pessoas se convertem. E aí elas vão para a comunhão, que vai batizar essas pessoas e enviar para o discipulado, que serve para capacitar a multidão de discípulos de Cristo, a fim de torná-los ministros do Evangelho. E aí, o que acontece depois que as pessoas são discipuladas? Aí vem a quinta equipe, que são os ministérios. Transforma os ministros em obreiros comprometidos com a visão e aptos para servir segundo o seu dom ministerial. Amém? Vocês viram que a visão da Mais de Cristo é como se fosse uma máquina com várias engrenagens. Você já viu um relógio suíço funcionando? Tem uns que ele é aberto e você consegue ver a máquina dele funcionando. Quem já viu? O que tem dentro dele? Um monte de engrenagens. Tem engrenagens maiores e tem engrenagens bem minúsculas e pequenas, não é mesmo? O que acontece se eu tirar aquela engrenagem mais pequena, minúscula, que talvez a olho nu você não consegue nem ver? O que vai acontecer se eu arrancar ela de lá? Vai parar toda a máquina. Aqui nós entendemos que todos os ministérios, dos maiores aos menores, têm a sua importância para que a visão da igreja se cumpra e para que nós possamos continuar cumprindo o nosso propósito. Todos são importantes. Amém, gente? Amém. Então vamos recapitular. 5 propósitos. Diga: adoração, comunhão, discipulado, ministérios e evangelismo. E esses 5 propósitos, eles estão diretamente alinhados com os 5 ministérios: profetas, pastores, mestres, apóstolos e evangelistas. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora vamos lá. Quais são os nossos valores? Os nossos valores estão pautados nesses 5 propósitos. Olha só. Através da adoração, nós amamos a Deus. Através da comunhão, nós amamos pessoas. Através do ministério, do discipulado, nós servimos a Deus. Através dos ministérios, servimos pessoas. Através do evangelismo, vivemos para Deus, cumprindo o propósito de Deus. Como é que a gente desenvolve, então, estes propósitos? Cultos e eventos na igreja que acontecem através da adoração. Nós temos também o CIA, que eu já vou apresentar para vocês, que é um ministério triplo, onde nós temos a consolidação, a integração e o acolhimento. E depois nós temos os GCs. O que é o GC, pastor? É o grupo de comunhão. Porque nós acreditamos que a nossa igreja existe para viver aquilo que a igreja primitiva viveu.
Quando você vai para Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a Bíblia diz que eles se reuniam nas casas e no templo, todos os dias, em comunhão, partindo pão, orando juntos, crescendo, se alimentando da palavra através dos apóstolos, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Então o que é o GC? É a igreja reunida na casa. Nós ainda não temos GCs, mas vamos ter. E para ser o exemplo, eu e a pastora vamos ser o primeiro GC da igreja. Nós vamos começar na nossa casa. E depois vocês vão entender, vão aprender o que é o GC, vão viver. E aí todos terão a oportunidade de fazer parte disso, e ter o seu GC, ser um líder de GC, e fazer a obra de Deus. Gente, o GC é tão incrível, porque no GC, muitas vezes, nós ganhamos pessoas que, se nós chamarmos para vir à igreja, ela não vem, mas na tua casa ela vai. Aí você ganha ela para Jesus. Então, é um instrumento de Deus para ganhar vidas, para comunhão, para fortalecer a igreja do Senhor. Depois vocês vão entender mais sobre isso. Não dá para falar tudo num dia só. Os nossos discipulados segmentados, quais são eles? Discipulado, mulheres transformadas para mulheres. Gente, o discipulado é um instrumento de cura, de libertação e de transformação. A pastora Lidiane, ela ministrava o discipulado lá, ela fazia parte da liderança do discipulado de mulheres. São tantos testemunhos que ela já ouviu, até de conversão, pessoas que nem vinham na igreja e começaram com o discipulado, porque não existe uma regra que a pessoa, para ir no discipulado, ela tem que estar frequentando a igreja, ou ela tem que ser batizada. Não, é para qualquer pessoa. Tem um discipulado de homens corajosos, está saindo agora o discipulado de jovens, também já está em produção o discipulado para adolescentes. Já começou um discipulado para crianças lá na nossa Mais de Cristo sede. E agora nós vamos estabelecer aqui o nosso discipulado de casais, aliançados por Cristo. Depois eu vou falar dele aqui. Vai ser uma bênção. Então os nossos discipulados são segmentados. Depois a gente tem a liderança e os obreiros que trabalham para que essas engrenagens estejam trabalhando em sincronia. E aí vem os projetos evangelísticos. Próximo. A caminhada ministerial não pode ser um fardo, um peso. Ela tem que ser prazerosa. Ela tem que cumprir o seu chamado. Você precisa exercer o seu ministério, seja em qual área que você estiver, como alguém que foi chamado por Deus para fazer aquilo, e não como algo que pesa na sua vida. Quando você entende qual é a visão da igreja, e você se sente pertencente, e entende o seu papel para cumprir o propósito de Deus, aí você começa a fazer a obra de Deus sem peso, porque você faz com alegria, com prazer, com motivação. Amém, gente? Nossas 5 equipes de propósito, que eu já falei para vocês: adoração, comunhão, discipulado, ministérios e evangelismo. Vamos conhecer cada uma. Adoração, cultos e eventos da igreja. Quais são os ministérios que estão dentro da equipe de adoração? Preste muita atenção aqui agora. Vocês vão perceber que tem muitos ministérios que a gente nem tem aqui ainda. Na verdade, nós temos poucos aqui. Então, nosso desafio é estabelecer toda essa estrutura aqui. Por isso eu quero que você olhe com muita atenção, porque de repente você vai se encaixar em algum ministério aqui agora, e vai começar a queimar no teu coração. Você vai sentir: eu quero fazer parte disso. E você vai procurar a gente depois e falar: pastor, eu acho que eu me encaixo nessa área aqui. Amém? Olha só, dentro da equipe de adoração nós temos um parque. Eu vou falar bem rápido. O parque, ele cuida do estacionamento. Ele ajuda a orientar as pessoas quando elas estão chegando na igreja. Lá na Mais de Cristo sede, como a gente tem um estacionamento grande, são aqueles irmãos que ficam com aquele colete, direcionando e orientando e ajudando as pessoas, porque nós acreditamos que o culto dessas pessoas começa lá fora.
Então eles são treinados e preparados para receber com amor. E às vezes tem gente que fica nervoso porque não consegue achar vaga e eles estão sorrindo, aí quebra aquele nervosismo. Depois a gente tem o Welcome. Cadê os nossos líderes do Welcome aqui? Que é o nosso ministério de boas-vindas da igreja, a recepção da igreja. Nós vamos fazer depois aquelas placas. Tem muita coisa para a gente fazer aqui, para receber as pessoas. Não que vocês não façam isso, claro que vocês fazem, mas não tem, eu sempre digo, não tem nada bom que não possa melhorar. A gente tem que estar sempre melhorando. Então, é muita coisa que a gente precisa estabelecer, melhorar, trazer pessoas para isso. Depois a gente tem o ministério de diaconia, que é o ministério de serviço, que faz o serviço no templo. Preste atenção, não necessariamente tem que ser diácono para estar na diaconia. Por quê? Diaconia é serviço, não é o diaconato. Então, aqui pode ter obreiros que fazem parte da diaconia. Tem pastores que podem fazer parte da diaconia. Lá na sede nós temos muitos pastores que são da diaconia. O que a diaconia faz? Ela cuida para o culto acontecer. Todo o serviço que acontece no momento do culto. Amém? Depois nós temos o ministério de intercessão, que também está na adoração, que é um dos ministérios mais importantes, na minha opinião, porque eles estão orando, clamando, intercedendo durante os cultos. Eu já conversei com a irmã Branca, nós já estabelecemos algumas coisas que eu disse para ela que eu quero que o ministério de intercessão faça. A partir de agora, nós vamos estar cumprindo à risca o propósito desse ministério. Não que eles não cumpriam, mas a gente vai trazer um pouco mais da visão que a Mais de Cristo tem, para melhorar, para crescer. Diga amém. Depois nós temos o ministério de louvor, que é da adoração. Coral, que a gente não tem aqui ainda, quem sabe Deus nos dá a graça de termos. Ministério de dança, que a gente vai estabelecer, que é o que dança no momento do culto, que é a dança profética da adoração. Amém, gente? Amém. Multimídia, que é som, iluminação e LED. Cadê o Jefinho? Está ali atrás. Ele é o líder da multimídia. Ele cuida desse ministério aqui. Uma bênção ele. Próximo. Depois nós temos a equipe de comunhão, que faz o acompanhamento pastoral. Então, pastores da Mais de Cristo, vocês têm a responsabilidade de ajudar a pastorear as ovelhas de Cristo, acompanhar, visitar. Amém? Próximo. A comunhão, ela também tem, além do ministério de acompanhamento pastoral, o acolhimento, a consolidação e a integração, que é o CIA que eu falei para vocês. Nós vamos estabelecer esses três, por enquanto, os dois primeiros, acolhimento e consolidação, através da equipe do Ministério de Consolidação, que eu convidei a Dandara para estar liderando. Ela já está montando a equipe, né? Glória a Deus. O que eles vão fazer? Eles vão cuidar dos visitantes, pegar o nome. Gente, é um crime a gente receber um visitante aqui e não pegar o nome dele. É um crime. É um crime alguém vir à frente e aceitar Jesus e a gente não pegar os dados dessa pessoa, para entrar em contato com ela, para chamar, para convidar, para orar com ela, para acompanhar. É um bebê espiritual. Imagina, vocês perceberam que eu não estou fazendo apelo? Eu só fiz um apelo domingo porque eu senti uma direção para pessoas se tornarem para Jesus. Pastor, a Mais de Cristo não faz apelo? Claro que faz todo culto. Por que eu não estou fazendo? Porque primeiro a gente tem que estabelecer esse ministério. Imagina você gerar um bebê, porque o novo convertido é um bebê espiritual que nasce. Aí esse bebê nasce, você coloca ele no berço, coloca uma mamadeira bem cheia do lado dele assim, e diz assim: oh meu lindo, papai, mamãe te ama, agora está aqui a sua mamadeira, papai tem que seguir, porque eu tenho minha vida cheia de compromisso, papai trabalha, se vira, e vou embora e deixa ele lá. Ele vai sobreviver? Ele vai conseguir pegar a mamadeira e beber sozinho? Não, por quê? Porque ele precisa de cuidado. Todo novo convertido precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado, amado. E quem faz isso? Ministério de Consolidação.
Então agora nós vamos treinar esse ministério, eles vão estar aqui para fazer isso, aí sim. Porque, gente, se for para gerar pessoas só para ter número, eu não quero. Eu não sou louco, eu não sou irresponsável. A gente tem que cuidar de todo mundo que entrar aqui, diga amém. Amém. É assim que o Senhor vai nos dar multidões, quando a gente aprender a amar cada um daqueles que o Senhor nos der aqui. Não, deixa eu ser um instrumento de Deus aqui, eu preciso falar isso para você. Você quer crescer aqui na Mais de Cristo? Você quer ser um instrumento de Deus? Você quer viver o propósito de Deus? Então aprenda a amar todas as pessoas. Eu tenho orado a Deus desde quando eu cheguei aqui e dito: Senhor, me ensina a amar cada um daqueles que o Senhor nos trouxer. Não é só os bonzinhos, não. Porque uma das coisas que eu ouvi: pastor, fulano é problemático, Beltrano é assim, ciclano é assim. Pelo amor de Deus, se eu não tiver a capacidade de amar todo mundo, como é que o Senhor vai me confiar nações, multidões? Então Deus quer que todos nós entendamos que o propósito que nós temos como igreja é amar as pessoas. Nós precisamos amar. Eu tenho falado sobre amor aqui. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Não, deixa eu te perguntar. Quando você tem um filho mais problemático, você simplesmente joga ele na rua, manda ele embora e fala: vai para lá que eu não quero saber de você, eu vou cuidar só daqueles que não dão trabalho, só daqueles que são bonzinhos? Aqui dá uma mensagem, mas é para outro culto. Já me derrubei aqui. A gente precisa amar e cuidar para que o Senhor nos confie mais pessoas, multidões. Depois, já falei do Ministério de Acompanhamento Pastoral. E por último, na comunhão, nós temos o nosso GCs, que é uma maneira de nós cuidarmos das pessoas. Porque assim, gente, se hoje a igreja, do tamanho que ela está, que ainda é uma igreja, para a Europa eu sei que é grande, mas para aquilo que Deus tem para fazer, é pequena a nossa igreja ainda. Eu sei que é. Se hoje cuidar de uma igreja de 100 membros, dá um pouco mais, mas vamos considerar 100, já é uma coisa quase impossível. Imagina, se eu for visitar todo mundo e ligar para todo mundo e cuidar de todo mundo, a hora que eu estiver chegando na metade, os primeiros já faz um tempão que eu falei com eles, já está largado. Então imagina quando a gente tiver 200, 300 membros, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000. Pastor ficou louco, não fiquei não. 4000. Anota a data de hoje. Deus vai nos dar milhares de pessoas para nós cuidarmos. Milhares de pessoas. Porque quanto mais pessoas estiverem aqui, menos pessoas estão indo para o inferno. Não é pelo número, não, é pelo reino. Através do GC, a gente cuida de todo mundo. Deus deu essa visão para Jetro. Moisés, a Bíblia diz que ele queria cuidar de todo o povo. Eles tinham saído do Egito, estavam caminhando no deserto, na direção da terra prometida. E a Bíblia diz que ele acordava de madrugada e começava a atender o povo. E atendendo o dia inteiro. Chegava a madrugada de novo à noite, ele não tinha atendido quase ninguém, perto da quantidade de pessoas que tinham, eram milhares. Ou seja, Jetro olhou para aquilo e falou: está errado isso. Aí ele chegou em Moisés: eu tenho um conselho para você, Moisés. Você precisa mudar esse jeito aí de cuidar do povo. Porque duas coisas vão acontecer. Primeiro, você não vai conseguir cuidar de todo mundo com qualidade. Vão ter pessoas que vão estar sem acompanhamento. E segundo, você vai morrer.
Porque você é um só. Aí foi quando ele deu a visão para Moisés. E ele disse: você vai dividir o povo. Você vai cuidar daqueles que estão na primeira linha de frente. E cada um deles vai cuidar de outras pessoas. E aqueles outros vão cuidar de outros. E os outros de outros. De maneira que todo mundo vai ser cuidado. Agora entenda. Nós somos em 100. Se eu tiver 10 líderes aqui, 10 GCs, cada um cuidando de 10, toda a igreja está sendo assistida. Imagina, eu tenho 10 líderes aqui. Eu estou cuidando dos 10. Cada um está cuidando de 10 pessoas. E assim a gente vai multiplicando, crescendo, e todo mundo está sendo cuidado e acompanhado. Isso é o GC. É uma visão bíblica. E isso está dentro da equipe de comunhão. Próxima. Aí vem o discipulado, que é o ministério de ensinamento bíblico. Para quê? Para o crescimento espiritual das pessoas. Próximo. E aí nós temos aqui os ministérios que fazem parte da equipe de discipulado, ou os discipulados que nós temos: escola de sabedoria, discipulado de novos começos, que é para quem vai batizar, discipulado de novos membros. Ninguém se torna membro da mais de Cristo sem fazer esse discipulado primeiro, que é muito importante. Homens corajosos. Próximo. Face to face, que é dos jovens. Ministério de noivos, discipulado de noivos. Aliançados por Cristo, que é o de casais. O Kids Dedication, que é para... a gente tem ministério até para fazer a apresentação das crianças. Por quê? Nós vamos apresentar uma criança amanhã. E os pais não frequentam a igreja. Mas se eles vierem simplesmente no culto, apresentou a criança, eles vão embora, o que eles aprenderam? Então, como é que é na Mais de Cristo? Eles têm que fazer um discipulado, que é uma maneira, tanto eles como lá no Brasil tem o costume de ter padrinhos também, que estão ali no momento da apresentação. Então tanto os pais quanto os padrinhos, os avós, todos participam. É uma maneira de ensinar aquelas pessoas como é que eles têm que criar aquela criança na presença de Deus. E quer saber de uma coisa? Já teve gente que se converteu e foi para a igreja por causa desse discipulado, por conta da apresentação de uma criança. Perceberam como é que a gente enxerga a obra de Deus? Amém, gente? Amém. Próximo. Sabedoria financeira, que é um curso de finanças, um discipulado de finanças. Escola de voluntários, que é nosso treinamento para novos voluntários. E a escola de ministérios, que nós vamos estabelecer aqui, depois eu vou falar para vocês. Próximo. E aí, por último, nós temos a equipe de ministérios. Quais são os ministérios? Os ministérios eu chamo, eles são todos aqueles ministérios geracionais. Até agora eu falei de vários ministérios para vocês. Ministérios que estão na adoração, na comunhão, que faz parte do discipulado. Agora, na equipe de ministérios, estão todos os ministérios que eu chamo de geracionais. Ou seja, o Kids faz parte dos ministérios. Depois nós temos o Alive Teens, que é dos adolescentes. Depois nós temos o Alive, que é dos jovens. Depois nós temos o ministério de mulheres, o ministério de homens, o ministério de casais. Tem um ministério que chama Recomeçar, que é para pessoas divorciadas e separadas, que nós entendemos que cada um desses grupos precisa de uma ministração específica. Não adianta eu falar de maneira generalizada com todo mundo. A palavra que vai ser ministrada para as mulheres é diferente da palavra que é ministrada para os homens. A palavra que é ministrada no Recomeçar, para quem é divorciado, separado, é uma palavra diferenciada, que vai tratar algo ali que só aquela pessoa passou. E depois a gente tem o Masters, que é o ministério da melhor idade. Como é que fala aqui na Espanha? Os senhores, os maiores, né?
Então a gente tem todos esses ministérios que fazem parte da equipe de ministérios. Diga amém. Depois a gente tem também os centuriões. Cadê o nosso querido irmão Luiz? Nosso irmão Luiz, eu convidei ele para começar o nosso ministério de centuriões aqui. Vai ser o líder. O que é os centuriões, pastor? É um ministério composto por pessoas que fazem parte da área da segurança. Agentes de segurança, ou que já foram, né? Policiais militares, pessoas que foram do exército, enfim. Fez um curso de segurança, já atuou na área. Por quê, queridos? Nós entendemos que essa é uma área também importante da igreja. Ok? Lá na Mais de Cristo sede, a gente tem o Ministério de Libras. Alguém aqui sabe, ou já fez curso, ou ministra Libras ou não? Não? Lá a gente tem tido, olha só como é que nós olhamos para a igreja. Nós começamos a receber surdos na igreja. E como é que um surdo é ministrado, se ele não ouve? E aí? Então nós entendemos que havia uma necessidade de criar um ministério de Libras. Hoje, para a glória de Deus, a gente recebe às vezes no culto 10, 15, 20 pessoas que são surdas. E eles estão sendo ministrados através das Libras. Às vezes vem surdo que aceita Jesus como Salvador, porque ele é ministrado através da linguagem de sinais. Essa é a igreja que você pertence. A igreja que pensa em pessoas, que se preocupa com pessoas. Tem uma fala que o meu pastor fala sempre, que sempre mexeu comigo. Ele diz que pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que regras. Não é que a gente vai abrir mão das regras, mas se tiver que usar as regras, nós não vamos deixar de amar as pessoas. A gente não vai jogar ninguém para fora. A gente vai amar todo mundo. Amém, gente? Essa é a igreja que você pertence. Depois a gente tem a capelania, equipe ministerial, que são todos os pastores, evangelistas e presbíteros. Equipe de ministérios também tem a mídia, que é a fotografia, a transmissão, redes sociais e audiovisuais. E o ministério de logística, que cuida dos convidados, para fazer translado, quem vai pregar, quem vai cantar. Então tem um ministério de logística que tem essa responsabilidade, leva para o hotel, busca, porque a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um dos pequeninos, recebe galardão. Então a gente gosta de cuidar muito bem de todos os nossos convidados. Por isso que a gente tem até um ministério de logística. Amém, gente? Amém. Deixa eu correr aqui para finalizar. Aí tem o evangelismo, que são ações que visam o alcance da cidade e da região. Aí a gente tem teatro, pregadores da alegria, que é um ministério que nós temos lá, que é aqueles palhaços que se vestem de... Aliás, eles usam roupa de médico e se vestem de palhaço para ir evangelizar nos hospitais. Quem já viu? A gente tem lá, são pregadores da alegria, a gente chama. Evangelismos, enfim. Qual que é o propósito da igreja, gente? Todos os membros da Mais de Cristo precisam cumprir esses 5 ministérios. Todos vocês precisam cumprir esses 5 ministérios. Ou seja, todos precisam estar na adoração. Todos precisam congregar. Se você só congrega no dia que você está escalado, você não está cumprindo o seu propósito como membro da Mais de Cristo. É difícil dar glória a Deus agora, né? Eu sei. A gente leva tão a sério isso aqui, que vocês vão me ouvir dizendo, principalmente os líderes, qual é o seu dia de culto? Não é o dia que você está na escala. Eu quero saber o dia que você vem só para cultuar. Porque você precisa cumprir esses 5 ministérios. Comunhão, todos precisam ser acompanhados. Discipulado, todos precisam ser discípulos. Ministérios, todos precisam servir.
Deus te chamou para servir. Deus não te chamou para ser um frequentador de igreja. Diga amém. Amém. Evangelismo, todos precisam evangelizar. Diga amém. Amém. Agora, como cumprir esses 5 propósitos, pastor? Através dos ministérios geracionais. Então, olha só, os kids, Marcela, você é líder do kids, eles precisam cumprir os 5 ministérios. Os teens precisam cumprir os 5 ministérios. O Alive precisa cumprir os 5 ministérios, assim como os homens, as mulheres, os casais e os masters. E como é que eles fazem isso? Os kids precisam aprender a congregar, precisam servir ali no kids. É por isso, gente, olha só, a gente tem muitos desafios. Um deles é estruturar o nosso ministério kids. Eu tenho orado a Deus, e eu posso falar isso aqui para vocês, eu não vou falar na igreja, mas eu tenho sentido que os nossos dias aqui estão contados. O pastor Eduardo, que veio aqui na minha posse, ele entregou uma palavra profética para mim aqui. Ele disse que os nossos dias aqui, e alguém pensou que era meu e da pastora. Não era. Vocês não vão se ver livre da gente assim. Vieram desesperados. Pastora, como é que é isso? Vocês acabaram de chegar, já vão embora? Porque o pastor profetizou que os dias de vocês estão contados aqui. Não, não é o nosso, mas é nesse lugar aqui, nesse espaço. Depois ele confirmou isso para mim. Ele falou: comece, olha o que ele disse para mim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A hora que a gente saiu, comece a observar lugares e não economize. Procure lugares grandes, porque os dias de vocês nesse espaço está contado. Então eu tenho sentido isso no meu coração. Inclusive, se você vê algum lugar que você achar que é bom, me manda logo. A gente vai procurar pela fé. Então, assim, eu não estou querendo investir em estrutura que a gente vai deixar aqui depois e vai jogar o dinheiro fora. A gente tem um desafio muito grande de estruturar o nosso kids, mas eu tenho orado a Deus: Senhor, se o Senhor for nos tirar daqui rápido, então nos leva logo para algum lugar que tenha uma estrutura, porque a gente investe tudo lá. Por quê? No nosso kids, escreve isso aí para você lembrar quando acontecer. Nós teremos a cidade da criança, a igreja da criança. Nós vamos ter um mini templo kids, que vai ser o templo deles adorar a Deus, cultuar. Nós vamos ter salas de várias faixas etárias. Nós vamos ter berçário para atender as crianças menores, com lugar para amamentação. É essa estrutura que eu quero. Então, desafio. Por quê? Porque o kids, eles precisam aprender. Lá a gente tem um mini templo. Eles chegam, já vão direto para o culto deles. Porque para a gente, presta atenção, tem igreja que usa o kids só para se ver livre das crianças, para elas não atrapalhar o culto. A Mais de Cristo não pensa assim. O kids é o lugar onde a criança é ministrada e aprende aquilo que ela precisa para viver o propósito de Deus. Então lá na nossa igreja tem um mini templo. As crianças chegam, já vão para lá e tem um culto deles. Eles vão aprender a adorar, eles vão tirar oferta, são eles que ministram, são eles que participam de tudo. Eles estão aprendendo a cultuar desde criança. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Então, todos os ministérios têm que cumprir esses 5 propósitos. Diga amém. Amém. A ordem de Jesus para a igreja, estou finalizando. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora olha só, como é que a nossa visão se enquadra dentro desta que é a ordenança de Jesus para a igreja? Isso aqui não é só para pastor, não é só para líder, é para toda a igreja. Portanto, o ide, como é que a gente cumpre o ide? Através do evangelismo.
Próximo. Fazer discípulos através do ministério. Aqui nós servimos as pessoas. Amém? Próximo. De todas as nações, através das igrejas, que é a adoração. Nós estamos plantando igrejas para servir pessoas e ganhar pessoas. Batizando-os através da comunhão. A comunhão, a integração, o acolhimento, a consolidação é que cuida disso. Ensinando-os a guardar todas as coisas através do discipulado. Vocês viram na onde que a visão da igreja está na Bíblia? Amém, gente? Muito bem. Essa é a visão da Mais de Cristo. Nós estaremos tendo Vision Day pelo menos a cada 2 meses. Um mês sim, um mês não, para não ficar puxado. Então depois nós vamos marcar o próximo Vision Day, que vai ser só o ano que vem. Por que é importante você estar no Vision Day? Porque cada Vision Day nós vamos trabalhar derramando a visão para o seu coração, para a sua vida, para que você possa compreender. Daqui a pouco isso aqui já está na ponta da língua de vocês. Todo mundo já sabe. Alguém aqui aprendeu algo novo sobre a Mais de Cristo nessa noite? Amém? Vocês tinham ideia que a igreja que vocês serviam tinha esse monte de ministério, esse monte de coisa? Dá para entender agora a importância de cada um de vocês estar envolvidos? Vocês viram como tem trabalho para todo mundo se envolver e participar? Tem muito trabalho, gente. E eu vou falar o que eu já falei no começo. Deus conta com você para essa obra. A Mais de Cristo conta com você para essa obra. Eu conto com você para essa obra. Amém? Não dá para fazer isso sozinho. Nós precisamos estar juntos cumprindo esse propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. Quem aqui não está servindo ainda em nenhum ministério? Levanta a mão para me ver. Você não está servindo ainda em nenhum ministério. Tem alguém que não está servindo? Irmão Luiz já vai começar. A nossa querida irmã esposa. Tem mais alguém que ainda não está servindo? Ali. Aqui também. Glória a Deus. Tem gente que está assim, com medo de levantar a mão. Mas não adianta, eu já te vi. Deus já te viu. Eu já te vi. Glória a Deus. Então olha só, eu vou falar isso na igreja amanhã. Coloca o próximo slide para mim. Nós vamos começar aqui, eu vou marcar a data, amanhã eu vou passar. A nossa escola de ministérios. O que é a escola de ministérios, pastor? É a escola de voluntariado da Mais de Cristo. Nessa primeira turma, eu quero que todos vocês participem. Todos que já servem e aqueles que têm o desejo de servir. Como é que funciona? Nós temos critérios para as pessoas servirem. Existem critérios. Tem que ser batizado nas águas, tem que ser membro da Mais de Cristo, tem que estar em comunhão com a igreja, tem que estar alinhado com a visão da igreja, enfim. E como é que nós entendemos se a pessoa está apta? A gente tem uma entrevista que a gente faz. Então, para servir, precisa se enquadrar nesses critérios, ok? Mas para fazer a escola de ministérios, todos podem fazer. Por quê? Um dos critérios para servir a partir de agora vai ser ter feito a escola de ministérios. Ninguém mais vai servir sem primeiro fazer a escola. Porque, gente, é muito sério servir na obra de Deus. A gente tem que ter muita responsabilidade como líder. Ó, isso aqui foi um projeto que Deus me deu o privilégio de plantar e estabelecer na Mais de Cristo. Eu fui o idealizador da escola de ministérios, junto com o meu pastor, nasceu no coração dele, ele compartilhou comigo, e eu então, através não só de mim, mas de uma equipe, estabeleci a escola de ministérios. O piloto da escola de ministérios foi feito agora na sede. Mas como assim, pastor? As pessoas serviam lá sem uma escola? Não, cada ministério era responsável por dar um treinamento. Mas como a igreja cresceu muito, a gente não tinha
como acompanhar e trabalhar esses critérios. Resultado: como eu estava na equipe de governo e eu cuidava dos ministérios, eu fiz uma triagem, fiz um formulário e peguei informação de todos os que estavam servindo. Sabe o que eu descobri? Tinha gente que estava servindo e nem batizado era. Por quê, pastor? Igreja grande. Vou usar um exemplo hipotético. O pastor Luiz é o líder de um dos ministérios, do parque. E naquele desejo de trazer gente, ele vai e chama alguma pessoa lá e não pergunta nada. Ó, você quer servir aqui no parque? Ou a pessoa chegava nele: ah, pastor, como é que eu faço para servir no parque? Pode vir, vem. E assim foi crescendo. E aí a gente perdeu os critérios. Agora existe uma lei, uma regra na Igreja de Cristo. Qualquer pessoa para servir, seja para pegar papel de bala no chão, para servir na igreja, em qualquer área, tem que fazer escola de ministério. Não, eu exagerei. Daqui a pouco o pessoal não vai pegar papel de bala mais, porque vai falar: eu não fiz a escola de ministérios, eu não posso pegar esse papel no chão. Não é assim, né, gente? Mas tipo assim, para servir em qualquer ministério, tem que primeiro fazer a escola, tá? Quem já está servindo, continua servindo, mas vai precisar fazer a escola. Porque aqui nós vamos aprender muitas coisas, que são princípios para você servir. Amém? Quem não serve ainda, vai se matricular, vai fazer a escola, e aí depois, no final da escola, tem uma entrevista, para saber se você está apto, para começar a servir. Se você não tiver, você vai ser orientado, direcionado, para que você possa ajustar o que for necessário, para então estar servindo. Amém, gente? Tá. Olha só, eu quero chamar um casal muito precioso que está aqui, um casal de pastores, pastor Luiz e pastora Lúcia. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, vem aqui. Eles são os líderes do nosso ministério de casais. Aplauda Jesus pela vida deles. Eu acho que eles gostam de você. Que lindo. Que bom. Gente, eu amo quando eu vejo que a igreja ama alguém que está sobre a minha liderança, principalmente os meus pastores. Por isso que eu apresentei eles para vocês aqui. Pensa num pastor que ama quando a igreja ama os pastores. É isso que a gente precisa. Olha só, por que eu chamei eles para vir aqui? Porque nós estamos declarando abertas a nova turma, a nova turma de discipulado aliançados por Cristo. Amém? Você que é casado, quantos casais nós temos aqui? Levante as mãos. Só você que é casado. Ó, nós temos 8 vagas apenas, 8 ou 10, por conta do limite de espaço. Então eu, se fosse você, saía daqui ia correndo lá procurar eles, para se inscrever para essa primeira turma. Depois vão ter outras, não é todo mundo que vai conseguir entrar nessa turma. Depois vão ter as outras turmas, tá? Mas essa primeira turma, somente quem conseguir se inscrever rápido até essas 10 vagas vai conseguir participar. E depois a gente vai ter as próximas, tá? Tem um livro, que é o livro do discipulado, Aliançados por Cristo. Aí cada casal compra um livro só. É baratinho. Quanto é que é os livros dos discipulados? Eu nem sei, 10, 15 euros, acho que é uma coisa assim. Depois a gente vai ver certinho. E aí tem vão ter as aulas que vão ser quinzenais. Vai ser uma semana sim e uma não. Como é que nós vamos fazer para ficar mais fácil a logística? A gente vai fazer as aulas aos domingos às 5 horas. Então você vem, participa da aula e já fica para o culto de domingo. Não precisa vir outro dia da semana na igreja. Fica bom assim, não fica? O discipulado normalmente ele é semanal, toda semana. Por quê? Mensal fica muito longe. Aí você sai de uma aula, quando você vai para outra, você já perdeu tudo ali, esqueceu. Então, como aqui a realidade é um pouco mais difícil, para a gente não fazer toda semana, a gente vai fazer uma semana sim e uma não. Vamos intercalar. Então vão ser 2 vezes no mês. Todo mundo entendeu? Amém? Domingos, às 17 horas, a gente vai para aquela salinha ali, que tem já várias cadeiras,
e aí 1h30, 1h40 de aula, termina, a gente vem já e fica para o culto de celebração, tá bom? Deus abençoe, queridos. Procurem eles então no final, e já dá o seu nome para fazer a inscrição, porque são só 10 vagas, tá bom? É isso. Terminamos aqui então. Próximo não precisa colocar não, isso aí eu coloquei errado, isso aí é outro dia. Vou fazer o seminário de finanças com vocês para abençoar a vida de vocês, mas aí fica para outro culto. Gente, nós vamos encerrar. Eu tinha uma palavra para ministrar, mas vai ficar para outro dia, porque eu não quero me delongar, né? Senão no próximo vídeo não vem ninguém mais. Esse pastor fala muito.